A paz do Senhor, irmãos. Como é bom estarmos aqui novamente para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E quais os motivos que você tem para agradecer a Deus? Seus amigos, a sua família, a sua casa, o alimento que Ele tem nos dado. E até mesmo nesses tempos difíceis, quantas coisas nós temos para agradecer ao nosso Deus. Ele é cuidadoso, é amoroso, é fiel. Eu convido você a orar comigo agora e colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem para agradecer, também os seus anseios, os seus questionamentos, que nesse momento você consiga consagrar a sua casa, a sua família ao Senhor e tudo aquilo do seu coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor não nos deixa, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não nos deixaria e como o Senhor é fiel com as Suas promessas, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela nossa família, Te agradecemos pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pela oportunidade de louvarmos a Ti, Senhor, na nossa casa, independente das circunstâncias, Deus. Nós sabemos que o Senhor é fiel e é cuidadoso, Pai. E é por isso que estamos aqui, entoando louvor a Ti, Deus. Recebe, Senhor, pois é do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. tenho amigos, Família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria
Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei Ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. Querido irmão, agora você tem a oportunidade de lembrar, de contribuir ao Senhor. Quero lembrar que você pode fazer isso de maneira virtual. Temos aqui os nossos dados. Essa é uma forma de cultuar ao Senhor com os nossos recursos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Todas as vezes que o Novo Testamento vai falar sobre oferta, ela vai falar sobre generosidade, sobre contribuir, servir ao Senhor com os nossos recursos para abençoar o reino. Você não é obrigado a contribuir, mas você tem como responsabilidade ou como forma de honrar a Deus, inclusive com os seus recursos. Quero também nesse tempo orar com você, orar com a sua família, entregando este culto ao Senhor. Nós vamos nessa noite meditar em Lamentações, no livro de Lamentações, e encontrar esperança em meio ao caos. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela paz que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Que o Senhor nos ajude, Paizinho, a cultuar o Teu nome nesse momento. Que o Senhor nos ajude a cultuar o Senhor enquanto cantamos, enquanto ouvimos a palavra, enquanto aplicamos tudo isso às nossas vidas. Obrigado pelo recurso da tecnologia, que faz com que nós consigamos chegar em tantas casas nesse momento. Que o Senhor receba a nossa adoração de corações pequenos, falhos e pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti,
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Como você definiria o caos? Se você precisasse colocar com as suas palavras, como você definiria o caos na sua vida? Que tipo de problemas você imagina que estaria passando em tempos de caos? Pensando sobre isso, algumas pessoas me ajudaram com as suas respostas, e eu tenho aqui algumas imagens que eu quero construir na sua mente sobre o que poderia ser o caos. Alguém disse que o caos está em ter o coração partido em um relacionamento. Outra pessoa disse que o caos em sua vida seria quando perdesse algum familiar ou alguém que ama, principalmente levado pela morte. Outra pessoa mencionou que o caos seria quando ele fosse demitido ou não tivesse condições de sustentar sua família financeiramente falando. Alguém mencionou que o caos é quando sente aquela sensação de que está perdendo o controle em alguma situação, que as coisas estão fugindo do seu próprio controle, fugindo, escapando pelos seus dedos. Alguém também pensou que o caos viria com um casamento desestabilizado. Uma doença, um diagnóstico de uma doença terminal, talvez um câncer. O caos quando nós conhecemos, ouvimos ou descobrimos que alguém próximo a nós, talvez um familiar, tem sido abusado ou foi abusado. Imaginamos o caos na nossa sociedade quando ouvimos falar de um bombardeio terrorista em alguma nação, ou um desastre natural que também assola muitas pessoas. Como podemos explicar o caos, principalmente pensando que Deus é bom? Vez após vez, essa pergunta retorna aos nossos pensamentos, ao nosso imaginário cristão, principalmente quando nós lidamos com pessoas que não se dizem cristãs, que fazem esse tipo de questionamento. O caos, pensando num sentido de confusão, de desarmonia, qualquer que seja o caos, um caos social, um caos econômico, um caos emocional, um caos físico, um caos espiritual, todos esses aspectos da palavra, eles são, em alguma medida, consequência do nosso distanciamento de Deus, individual e coletivamente. Nós sofremos porque o pecado nos afeta, o nosso próprio pecado e o pecado de outras pessoas. A Bíblia vai dizer que nós sofremos como consequência do desajuste que atingiu a criação, que atingiu a humanidade, quando o homem virou as costas para Deus. Se você olhar para Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, nossos pecados e os pecados de outras pessoas geram sofrimento. Sofrimento sobre todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes nós questionamos a bondade de Deus, ou somos levados a questionar a bondade de Deus, ainda que nós não verbalizemos isso. Essa pergunta passa nas nossas mentes. E eu acredito que nós fazemos isso porque temos uma visão muito míope do que é o Evangelho, onde para muitos de nós, e nós ouvimos isso muitas vezes, o Evangelho é algo que produz uma salvação, isso de fato é uma verdade, mas além da salvação ela deve produzir em nós uma satisfação, e esse é o papel principal do Evangelho, muito antes de ser um papel de glorificar a Deus.
Até Francis Chan, um autor cristão, pastor também, diz que por terem sido expostas a um evangelho falso, as pessoas questionam a soberania de Deus quando se deparam com o sofrimento. Quando você sofre, quando você conhece pessoas que estão sofrendo, quando você olha para o sofrimento, em algum momento, você já questionou ou tentou imaginar sobre a soberania de Deus? Ou fazer tudo isso se encaixar de alguma maneira? Diante do sofrimento, diante do caos, nós precisamos olhar para tudo isso com uma perspectiva bíblica e perceber que o caos, na verdade, ele é natural e ele é até esperado, porque nós vivemos desse lado da eternidade, um lado onde ainda somos profundamente afetados pelo pecado. É isso que Jeremias, o autor de Lamentações, vai mencionar e ensinar para nós. Quero pedir que, se você tem a sua Bíblia aí, você acesse ela nesse momento, ou abra ela em Lamentações, escrita por Jeremias. Nós vamos fazer um panorama em alguns dos capítulos de Lamentações e tirarmos lições sobre como podemos encontrar esperança em meio ao nosso caos. Deixa eu dar um panorama para você do que está acontecendo aqui em Lamentações antes de lermos alguns versículos. Lá no início do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 28, para ser mais específico, o Senhor deu algumas ordens ou deu alguns destaques para o povo que agora entraria na terra prometida. No capítulo 28, então, de Deuteronômio, ele expõe, Moisés escreve, algumas das bênçãos que atingiriam o povo por conta da obediência. E também aparece ali no capítulo 28 as maldições que atingiriam o povo em decorrência da desobediência. Nós estamos falando de um documento que foi escrito cerca de 800 anos do que vai acontecer em Lamentações. O povo de Israel foi alertado, o povo de Israel sabia o caminho que deveria seguir, um caminho de bênçãos decorrentes da obediência e um caminho de maldições, possivelmente decorrentes de uma desobediência. Se eles se desviassem, eles sofreriam consequências por isso. O que acontece, Jeremias vai narrar, e Lamentações mostra a plenitude de tudo isso que aconteceu, é que o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, fugiu do combinado entre eles e Deus. E agora, eles, como fruto de tudo isso, vão encontrar o sofrimento. Nós questionamos, às vezes, a bondade de Deus, porque não entendemos que Deus é justo e que agir com justiça faz parte do caráter de Deus. Então o povo vai passar por um sofrimento profundo, em que ele é dominado por outras nações, por nações pagãs, por nações más, por aqueles que dominavam até então, os grandes impérios de então. O que é curioso é que Deus usa inclusive os maiores pecadores, as nações mais pecadoras, mais marcadas por um distanciamento de Deus, para punir o seu próprio povo. Tudo isso acontece porque Deus zela por sua santidade, enquanto o seu povo negligencia a aliança que tinha com Deus. Durante o período do reino dividido, o povo estava adorando falsos deuses. A gente chama isso de idolatria. Esse mesmo povo estava se prostituindo, oferecendo seus corpos em adoração a outros deuses. Inclusive, se você conhece um pouco do relato do Antigo Testamento, tinha alguns israelitas oferecendo seus próprios filhos, sacrificando os próprios filhos para adorar outros deuses. A consequência disso é o caos, o sofrimento, a punição. Tudo isso causado pela ira de Deus. Tendo esse pano de fundo, Jeremias vai mostrar a situação que o povo está enfrentando aqui em Lamentações. Já no capítulo 1
nós vemos que tudo que eles estão passando, e já vou dizer para você algumas das características do sofrimento do povo, mas que todo esse sofrimento é causado pela ira de Deus. Lamentações 1:5 diz assim: seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. O que o texto está dizendo é que é o Senhor que causou o sofrimento ao povo por conta da ira, por conta da desobediência. A impureza por causa dos grandes pecados. Capítulo 1, versículo 8 de Lamentações. Jerusalém cometeu os graves pecados, por isso se tornou impura. O texto ainda vai dizer que o Senhor é justo e pune os rebeldes. Capítulo 1, versículo 18. O Senhor é justo, diz Jerusalém, pois me rebelei contra ele. Ouçam todos os povos e vejam a minha angústia, pois meus filhos e minhas filhas foram levados para o exílio. O Senhor cobriu Sião com a sua ira. Capítulo 2, versículo 1, que diz assim: o Senhor cobriu o Sião com a nuvem de sua ira, lançou por terra o esplendor de Israel. A glória que Israel tinha diante das outras nações, por pertencer ao Senhor, quando eles viraram as costas para o Senhor, agora é trocada por ira. O Senhor é causador do choro de Judá, diz o capítulo 2, versículo 5. O Senhor é como um inimigo. Imagine encontrar no próprio Deus um inimigo. É isso que Israel está vivendo aqui. Ele tem devorado Israel, tem devorado todos os seus palácios e destruído as suas fortalezas. Tem feito multiplicar os prantos e as lamentações da filha de Judá. O povo sofre, e sofre porque Deus está pesando a mão. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Vai dizer que o Senhor entregou os povos, o seu povo, aos inimigos e derrubou os muros da cidade. O Senhor rejeitou o seu altar, abandonou o santuário. Lembre-se que eles adoravam a Deus no templo e o próprio Deus rejeitou aquele lugar, deixou ali de estar com a sua presença e entregou a cidade, entregou a proteção da cidade, entregou os muros. Versículo 7 ainda, dos seus palácios, e deram gritos na casa do Senhor, como faziam nos dias de festa. O Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião, esticou a trena e não poupou a sua mão destruidora. Fez com que os muros e as paredes se lamentassem, junto eles se desmoronaram. O que esses versículos que eu li aqui mostram para nós é que o sofrimento do povo de Israel aqui em Lamentações foi causado pela ira de Deus, derramada sobre aquele povo que escolheu desobedecê-lo. Como Deus pode ser tão punitivo e tão ruim com esse povo? Essa não é a perspectiva. Lembre-se que havia um combinado com o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 28. Se vocês viverem assim, temos bênçãos condicionadas para vocês. Mas se vocês descumprirem o nosso combinado, temos aqui muitas maldições prescritas a vocês como nação. E a ira de Deus atinge o povo de Israel. E agora eles vão sofrer algumas consequências terríveis e pesadas. Mas qual é o tipo de sofrimento que o povo enfrenta? Quando olhamos no início do capítulo 1, vemos que este povo, que antes era cuidado, protegido e próspero, passa a ser escravo em sua própria terra. Versículo 1 do capítulo 1. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era a princesa das províncias, agora tornou-se escrava. A nação admirada, que outros povos, outros reis, olhavam, se espelhavam e queriam copiar em alguma medida, passou a ser humilhada
e escravizada por nações pagãs. Ainda no capítulo 1, versículo 5, nós vemos que os filhos, os jovens e as virgens se tornaram escravos na outra terra, na terra dos dominadores, no caso a Babilônia. Você vai se lembrar, por exemplo, da história de Daniel e seus amigos, que viraram escravos. Seus adversários, versículo 5, são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhes trouxe tristeza por causa dos muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Imagine que os filhos, os jovens, adolescentes, foram tirados dos seus pais como consequência da rebelião diante de Deus, para serem escravos em outras terras. Esse povo passa por zombaria. Um povo que era admirado, agora todos zombam, versículo 15 do capítulo 2. Todos os que cruzam o caminho batem palmas, eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Esta é a cidade que era chamada perfeição de beleza e a alegria de toda a terra. Aqui tem uma das passagens que pesa no meu coração, como dor diante do caos. Capítulo 4, versículo 10. Vai dizer assim: com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando meu povo foi destruído. Agora, tendo um filho pequeno, esse texto ainda pesa ainda mais no meu coração. Imagine que a consequência da desobediência, que a consequência do afastamento do povo diante do Senhor, afetou a ponto de mães, boas mães, cozinharem os seus próprios filhos. Capítulo 4, versículo 16, vai dizer que o próprio Senhor os espalhou. Ele não cuida deles. Ninguém honra os sacerdotes e nem respeita os líderes. A ira de Deus desconstruiu aquela cidade, aquela sociedade. Versículo 10 do 5º capítulo de Lamentações vai dizer que eles estavam sofrendo de febre por conta da fome. Versículo 10 do capítulo 5 diz assim: nossa pele está quente como um forno, febril de tanta fome. Ainda pensando no profundo caos, capítulo 5, versículo 11, vai mencionar estupros coletivos. Se quando nós ouvimos falar de um estupro, isso já gera algo muito ruim em nós, e um peso muito grande, e de fato deve gerar, veja onde esse povo chegou. Capítulo 5, versículo 11. As mulheres têm sido violentadas em Sião, e as virgens na cidade de Judá. O monte de Sião, que representava a presença do Senhor, estava em ruínas. Capítulo 5, versículo 18. Tudo porque o monte de Sião está deserto, e os chacais perambulavam por ele. Capítulo 3, versículo 39. Como pode o homem reclamar quando é punido por seus pecados? Como pode o homem reclamar quando é punido por seus pecados? De todas as oportunidades que esse povo teve por tantos anos de obedecer e voltar ao Senhor, o Senhor várias vezes foi misericordioso, mas ainda assim o povo voltava a cair em idolatria
em sacrifícios a outros deuses, em prostituição, em sexo cultual a outros deuses. Eles, inclusive, usavam do sexo para adorar outros deuses. Como a gente pode falar de esperança nesse contexto de dor? Nós não somos o povo de Israel. E eu também não estou afirmando, veja bem o que eu estou dizendo para você nesse momento, eu não estou afirmando que o sofrimento que nós estamos passando, que o sofrimento que você passa hoje, que o sofrimento que vivemos e assistimos hoje é fruto de pecados específicos que nós estamos cometendo, de atos pontuais. Não, não é isso que estamos dizendo aqui. Mas nós precisamos saber que o caos existe e ele deve ser esperado, porque nós estamos sob a influência do pecado, individual e coletivamente. Nós sofremos por conta dos nossos pecados. Nós sofremos por conta dos pecados das pessoas à nossa volta. Nós sofremos pelos pecados dos nossos líderes, dos nossos governantes. Nós sofremos porque alguém tão distante em outro lugar do mundo escolheu virar as costas para Deus. Porque o pecado nos afeta como humanidade. O pecado é algo sério. A distância de Deus é algo sério. O maior problema de Judá é também o nosso. O caos é estabelecido porque nós ainda estamos sob a influência do pecado e todos os desdobramentos que ele tem sobre nós. O que esse povo só se atentou aqui é que eles perderam um relacionamento com Deus muito antes de perder a estabilidade. A estabilidade econômica, a estabilidade financeira, a estabilidade emocional, a estabilidade social. Quando tudo isso ruiu, eles se atentaram que muito antes dessas coisas caírem, a intimidade deles com Deus caiu. O fato de as coisas serem instáveis revelam que elas não são sólidas o suficiente para depositarmos a nossa confiança. Deus pode usar o que Ele quiser, quando quiser, como quiser, para nos humilhar e mostrar que precisamos dEle. O que eu estou mostrando para nós aqui, lembrando, olhando esse texto, é que o sofrimento nos humilha, porque nós não somos fortes sozinhos e nós precisamos correr para Deus. Mas, pastor, como coisas ruins podem acontecer com pessoas boas? E aí eu vou ler para você o que R.C. Sproul diz em um dos seus comentários, dizendo assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso só aconteceu uma vez, e ele se ofereceu voluntariamente. O que Sproul está dizendo é que nós não somos pessoas boas, mas que o mal nos atinge e nós sofremos com o pecado. De novo, com os nossos pecados e com os pecados daqueles que nos rodeiam. Só Jesus foi bom e Ele voluntariamente se entregou por nós. Eu sei que você deve estar com o coração pesado nesse momento, porque é assim que eu me sinto agora. Mas, graças a Deus, que essa triste história não para aqui. É por isso que nós podemos falar de esperança nesse contexto. Jeremias, chamado de profeta chorão, mostra que em meio a todo o sofrimento, só existe um único lugar seguro, um único terreno seguro e sólido o suficiente para apoiar a nossa confiança, para descansarmos. E esse terreno é o caráter de Deus demonstrado em meio ao seu amor e fidelidade. Jeremias tinha visto todo o período em que o povo foi se afastando de Deus, ou pelo menos grande parte desse período. Jeremias assistiu o exílio, assistiu essa prisão de uma outra nação. Jeremias experimentou, inclusive, Deus rejeitando as suas orações. Mas uma coisa traz esperança para Jeremias: a confiança no caráter de Deus. O Deus que pune o pecado
mas que restaura aqueles a quem Ele ama. Esse é o motivo de confiança de Jeremias. E aí, ele vai citar os versículos tão conhecidos por nós, que estão no capítulo 3, de 21 a 25, quando Jeremias vai dizer o seguinte: diante de todo o sofrimento que eu estou olhando e vendo à minha volta, que eu estou abatido, abalado e não consigo nem respirar diante de todo esse caos, algo pode me trazer esperança. E ele vai dizer isso no versículo 21, quando diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, versículo 21. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Embora o Senhor tenha causado um sofrimento nacional àquele povo, baseado no caráter de santidade, no seu caráter justo, que Ele pune o pecado, Ele é o único para aquele povo e também para nós, que pode ser o nosso resgatador, o nosso lugar seguro, a nossa torre forte, porque Deus ama e é fiel às suas promessas. Ele demonstra o seu amor leal, o seu amor fiel, como sustentador do seu povo. Ainda que essa verdade seja muito difícil de digerir, a disciplina de Deus aqui a este povo, ao povo de Israel, é a garantia de que ele pertencia ao Senhor, que esse povo pertencia ao Senhor e que ele permaneceria fiel à aliança que tinha estabelecido no início e que ele nunca iria contra o seu caráter. Por isso podemos confiar no Senhor. Mais uma vez, nós não somos o povo de Israel, mas o Novo Testamento vai dizer que nós também estamos expostos à ira de Deus. Deus derrama a sua ira sobre os nossos pecados, afirma Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Quando ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados, quando nós vivíamos sob a desobediência, quando nós éramos escravos dos nossos desejos, então nós éramos merecedores da ira do Pai. E é justamente por isso que Jesus veio, para nos dar a viva esperança para os mortos. Lamentações apresenta a necessidade de um evangelho e de um sacrifício maior e superior àqueles que a antiga aliança podiam oferecer. Por isso Cristo Jesus precisou morrer por nossos pecados, por aquilo que a lei não podia fazer. Jesus veio para morrer e nos redimir dos nossos pecados. A esperança então não pode ser confundida com o otimismo, um otimismo de que as nossas experiências ruins hoje mudarão em um evento futuro, quando um cenário melhor acontecer. A esperança bíblica confia não nas subjetividades, mas ela está alicerçada em sua confiança em Deus, no caráter de Deus e na obra de Deus. Por fim, a disciplina cumpre o papel neste povo aqui em Lamentações. A nação percebe o seu erro, reconhece diante de Deus e se arrepende, clamando por misericórdia. Deus julga o seu povo aqui, não para que esse povo corra dele, mas para que ele corra para ele. Não é fugir do Senhor, mas é para que eles voltem para os braços do Pai. Capítulo 3, versículo 40. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e Tu nos perdoaste. O que Israel mais precisava não era de uma vida tranquila, estável. Eles precisavam de arrependimento, eles precisavam de confissão, eles precisavam de humildade por conta dos seus pecados. E isso só acontece plenamente e sinceramente
quando eles chegam a este fundo do poço. Embora alguns arrependimentos pequenos e pequenos retornos ao Senhor tivessem acontecido na história de Israel, é só aqui que eles nacionalmente voltam-se para Deus. Porque eles chegaram onde chegaram, porque fizeram o que fizeram. Ainda no capítulo 3. Clamei pelo seu nome, Senhor, das profundezas da cova. Perceba que Jeremias se sente na cova. Ele se sente em um cemitério. Se sente como um morto. Tu, Senhor, ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando pedi a ti, clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Eles foram levados a passar por tudo o que estavam passando, para que pudessem perceber quão longe eles estavam de Deus e quanto precisavam de Deus. Não é aqui que eles experimentam todo o livramento do Senhor, mas é a partir daqui que começa a restauração. Então, Jeremias termina aqui esse período dizendo o que o Senhor fará pelos seus. Mais uma vez, eu quero dizer que o que nós estamos passando hoje, o que você tem sofrido já nos últimos meses, anos, talvez por toda uma vida, talvez não seja fruto de um pecado exclusivo, não é esse meu ponto aqui. Mas nós sofremos porque nós, como humanidade, estamos afastados de Deus. Nosso sofrimento é fruto da nossa condição humana. Nós somos pequenos, enquanto Deus é grande. O povo de Judá se afastou do Senhor e o caos se instaurou ali. Mas só no momento do caos eles se atentaram para a necessidade que tinham de voltar-se para Deus. O caos nos dá oportunidades que uma aparente instabilidade não nos permite ver. O momento de caos nos faz olhar para algumas coisas que os falsos momentos de instabilidade, de estabilidade na nossa vida não nos permitem ver. Quando vivemos o caos, logo queremos que ele passe. Como afirma Bill Lawrence em um de seus livros, muitos cristãos pensam que a experiência no deserto é algo a ser evitado e um lugar onde precisamos escapar o quanto antes. Mas nessa perspectiva bíblica, o caos nos humilha e evidencia que precisamos de Deus. O que é esperança, então? Esperança é confiar em Deus. Mais uma vez, Bill Lawrence em seu livro vai dizer que o Senhor é soberano do universo e merece adoração e confiança, mesmo quando não fazemos ideia do que Ele está fazendo. Nós não precisamos entender tudo para descobrir que somos pequenos. Nós somos pequenos e precisamos confiar em Deus. E a nossa esperança não está nos dias melhores. A nossa esperança está em Jesus. É isso que o Novo Testamento vai dizer. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Ou ainda, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Nós podemos concluir, de tudo que nós falamos aqui, que em meio ao caos, Cristo é nossa esperança. Se você
não guardar mais nada do que nós conversamos nessa mensagem, lembre-se que em meio ao caos, Cristo é nossa esperança. A esperança não está na mudança de cenário. Quando nós deixamos o cenário de tristeza e preocupação e passamos para um cenário de prosperidade. Não. A esperança não está na ausência da dor. A esperança não está em um otimismo, na expectativa de que dias melhores virão. A esperança não está em perder menos, mas em ganhar a Cristo Jesus. Em meio ao caos, Cristo é nossa esperança. O livro de Lamentações está aqui nas Escrituras para mostrar a seriedade com que Deus trata o pecado humano. O livro nos ensina a falar com Deus em meio aos nossos tropeços pessoais. O livro nos ensina que nós somos muito melhores em festejar do que somos em nos arrepender e lamentarmos pelos nossos pecados. E precisamos aprender a se arrepender e lamentar pelos nossos pecados. Lamentações apresenta a necessidade do Evangelho, de uma esperança excelente, que, como acabamos de falar, só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Cultive a esperança no seu coração, a esperança da volta de Cristo Jesus, porque o pecado não passa impune diante de Deus. O pecado nos traz consequências terríveis e sinistras, o pecado nosso e o pecado daqueles que estão à nossa volta. E Deus continua sendo a escolha mais sábia e melhor para depositarmos a nossa esperança. Os nossos pecados e as consequências deles mostram que nós precisamos correr urgentemente para Deus. Pastor, será que nós estamos no final dos tempos? Não sei. Mas eu sei que nós vivemos o sofrimento, porque nós, como humanidade, nos afastamos do Senhor. E o que nós passamos hoje é uma oportunidade de nos aproximarmos dele mais uma vez, e não de nos afastarmos dele. Quero te encorajar a ler o livro de Lamentações. Não sei o quanto você conhece profundamente esse livro, mas em poucos minutos você vai conseguir ler todo esse livro e pode entender muito mais sobre o que nós estamos falando aqui. Quero também dizer que você não precisa esperar que as consequências do pecado sejam grandes demais na sua vida para se voltar para o Senhor Jesus. Aproveite este momento que você está vivendo para olhar para o Senhor, reconhecer as prioridades no relacionamento com Ele e colocar no lugar correto a sua esperança. Se você já se entregou a Cristo Jesus, lembre-se que a sua esperança não está nos dias melhores. A sua esperança está em Jesus. Esperança não é como aquela cenoura que é colocada na frente de um burrinho para que ele olhe para aquilo e continue a caminhar, vivendo todos os dias. Não. A esperança é viva na pessoa de Cristo Jesus, que nos transforma hoje, nos transforma amanhã, nos transformará por toda a eternidade caminhando com Ele. Em meio ao caos, Cristo é nossa esperança. Em meio ao caos, Cristo é nossa esperança. Eu quero orar com você. Pai querido, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia do nosso sofrimento. Tem misericórdia daqueles que nesse momento choram, preocupados com o que têm vivido agora. Choram porque não conseguem ver perspectiva melhor, não conseguem ver dias melhores. Mas, Pai, que a nossa esperança não esteja alicerçada na expectativa de dias melhores, mas que a nossa expectativa
e que a nossa esperança esteja alicerçada na confiança que temos no Senhor e no seu Filho Cristo Jesus. Que em meio a todo o nosso caos, nós encontremos esperança no Senhor. Deus, que possamos olhar com maior seriedade todas as vezes que nos afastamos de Ti, mas que olhemos com olhos esperançosos a graça que temos em Cristo Jesus, a graça que perdoa pecados, que nos traz para perto de Ti, corrige os nossos caminhos, desde agora e para todo sempre. Santo Deus, que o Teu amor visite o Teu povo nesse momento, que a graça que temos em Cristo Jesus inunde os nossos corações e que o Teu Santo Espírito fale conosco, nos encoraje, nos console e nos corrija sempre que falharmos diante de Ti, Pai. É o que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a Ti, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus. Que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti. Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. Que consigamos entregar tudo nas mãos daquele que é poderoso para cuidar. Que Deus te abençoe. Para. Calma aí que ainda não terminamos. Mamãe, você realmente achou que tínhamos esquecido do seu dia? É claro. Claro que não. Como não vamos fazer... 2 horas depois... Como não vamos poder fazer uma homenagem ao vivo, decidimos fazer esse vídeo com todo o amor e carinho do mundo. Então fica aí ligadinho aí pra esse vídeo mega fofinho. Feliz Dia das Mães, nós amamos vocês. Mamãe, feliz
Feliz Dia das Mães! Te amo! Feliz Dia das Mães! Já. Feliz Dia das Mães! Veste-se de força e dignidade. Ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Provérbios 31, 25 a 27. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Mãe, eu amo você e te desejo um Feliz Dia das Mães. Eu vim aqui te desejar um Feliz Dia das Mães e que o seu dia seja muito abençoado. Beijo! Queria desejar um lindo Dia das Mães a todas as mães maravilhosas da IB Marapé, especialmente a minha Marizinha, minha mãe querida. Feliz Dia das Mães. Oi mãe, tudo bem? Tô passando aqui pra te desejar um Feliz Dia das Mães, que você possa aproveitar muito esse dia, que tô passando aqui pra desejar um beijo e dizer que eu te amo muito, tá bom? Feliz Dia das Mães! Feliz Dia da Mãe pra você. Você não, senhora. E que sempre fala: você não é todo mundo. Pegou o casaco? Você só vai sair daqui depois que você comer tudo. Passa aqui. Na volta a gente compra. Quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar. Mas mesmo assim, me amou incondicionalmente. Feliz Dia das Mães para todas as mães.